Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje é um dia especial, né? Dia dos Pais. Já de antemão aí, nossos parabéns a todos os pais. E hoje nós temos a presença do Anderson, amigo nosso de muitos anos já, vizinho, colaborador dessa casa aqui, e que vai nos falar sobre o tema Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Mas como de praxe, antes de passar a palavra para ele, a leitura de uma página preparatória do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 112, como Lázaro. E está escrito em João, capítulo 11, versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E aí Emmanuel comenta nessa passagem de Jesus, daquilo que na Bíblia se chama a ressurreição de Lázaro, nos dizendo assim: o regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ele, desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era a venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o e deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstruir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Interessante, né? Eu confesso a vocês que eu estou surpreso de ter caído essa página hoje, que eu faço palestras e eu já comentei sobre esse do Jesus pedindo para desenfaixar Lázaro e deixar-o ir. Eu sempre comentei nesse sentido, agora eu estou descobrindo que Emmanuel falou isso, né? Então, para mim está sendo uma surpresa muito interessante essa página na manhã de hoje, porque realmente o fato de Jesus deixar desligar e deixar ir, eu obviamente ouvi isso de outros pregadores, é um momento em que Lázaro tem que deixar a vida pretérita e focar na vida futura. É o que Emmanuel explica aqui nessa lição 112, né? E muitas vezes, muitos de nós ainda estamos enfaixados como Lázaro. Ainda estamos vivendo pretérito, ainda estamos vivendo, como Emmanuel cita aqui, né, que Lázaro tinha os seus crimes, tinha os seus erros, tinha os seus problemas, tinha a sua existência muito material, provavelmente, e a partir do momento em que Jesus traz ele de volta à vida, embora Lázaro não estivesse totalmente morto, hoje a doutrina nos explica o que aconteceu ali, foi que Lázaro provavelmente sofria de catalepsia, e Jesus não ia derrogar as leis de Deus, trazendo à vida quem já estivesse de fato morto, mas o que Jesus fez foi energizá-lo e trazendo ele de volta à vida, colocando, né, no fluido, que Jesus tinha uma capacidade enorme para isso, fortalecendo fisicamente Lázaro para que ele pudesse sair do túmulo. Mas esse sair, igual ele fala, e tirar as faixas de Lázaro, deixar-o ir, é um chamamento a todos nós disso. Será que nós não estamos aí enfaixados ao longo da nossa existência? Então a gente precisa pensar um pouco mais com carinho nisso e ver o que a gente precisa abandonar da nossa vida anterior, das coisas que nessa vida nós fizemos realmente de errado, e procurar seguir em frente, acertando daqui para frente, sabendo que é difícil, que nós vamos continuar errando, que somos espíritos imperfeitos. É uma luta diária de cada um, é uma luta interior, interna de cada um de nós, nas buscas de nos tornarmos um ser cada dia melhor. Então essa mensagem da manhã de hoje, antes da gente passar a palavra para o querido amigo Anderson, vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare, através dos nossos amigos espirituais, nessa manhã fraterna de domingo, Dia dos Pais,
Que o Anderson possa ser inspirado por seus mentores espirituais e trazer essa mensagem, fruto do seu estudo, aclimatando dos nossos corações. E como sempre a gente fala aqui, procurar viver no nosso dia a dia tudo aquilo que nós temos aprendido dentro dessa casa de caminho. Que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós, em especial o Anderson, neste momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós damos por aberta a primeira parte dos nossos trabalhos nessa manhã de domingo. A paz a todos, com a palavra, nosso querido amigo Anderson. Obrigado. Bom dia a todos. Que os nossos corações estejam sempre abertos ao amor que Cristo tem para nos oferecer. Antes da gente entrar no tema que a gente se propôs a trazer hoje, queria fazer um comentário aí sobre essa situação do Lázaro, porque é algo que a gente traz, por exemplo, nessa vida, né? E aí a gente precisa lembrar sempre que a doutrina espírita nos convida ao estudo, ao entendimento dos seus ensinamentos de forma bem complexa, né? Nós que estamos aí com uma doutrina que envolve muitas questões, não dá para ficar muito limitado a frequentar o centro uma vez por semana. A gente precisa fazer o estudo sistematizado no centro, a gente precisa fazer em casa o Evangelho no lar, porque são muitos aprendizados a serem abstraídos, né, extraídos dessa doutrina magnífica. E aí, lembrando aqui de uma fala de Chico Xavier, quando ele foi interpelado sobre qual era a melhor religião, e ele respondeu que seria aquela que te fizer uma pessoa melhor, né? Então a gente precisa realmente contextualizar tudo isso. E aí, o que isso tem a ver com essa passagem de Lázaro? Eu não sei vocês, mas eu comecei a minha jornada nesta encarnação como católico. Cristão até hoje, lógico. Mas comecei como católico. E lá na igreja, que eu fui coroinha, fiz todos os cursos possíveis, de jovem, batismo, batizado, tudo. Eu sempre aprendi, e isso me incomodava de certa forma, que se houvesse um arrependimento antes da morte, que a pessoa seria perdoada. E aquilo ficava me incomodando, né? Eu ficava pensando, puxa vida, quer dizer então que a pessoa pode ter uma vida desregrada e aí no leito da morte ele se arrepende e está tudo bem? Como assim? Não me parecia muito justo esse ensinamento. E aí vim para cá, a gente foi conhecendo a doutrina, tem essa passagem de Lázaro que vai ilustrando tudo isso, e eu descobri que eles estão certíssimos ao acreditar nisso. É perfeita essa colocação de que o arrependimento sincero na hora do desencarne nos salvará. Em qual aspecto isso acontece? Quando a gente desencarna, a gente vai para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, e se a gente chegar lá com essa convicção de arrependimento sincero, iremos certamente reprogramar a próxima encarnação e nela faremos tudo que for necessário para a evolução acontecer. Porque nós precisamos virar a chave. A nossa vida espiritual é eterna. Nós somos imortais. Nós viveremos para sempre no mundo dos espíritos. A passagem nossa aqui na Terra é só passagem, é só aprendizado. E ter a oportunidade de retorno para recomeçar com a chave virada, com a compreensão do caminho que eu preciso seguir para me tornar uma pessoa melhor, é salvador, é regenerador. E isso acontece com a base no arrependimento. Então, por isso é verdade essa afirmação católica. E é o que aconteceu com Lázaro. E é o que acontece, pessoal, com todos nós. Nessa passagem específica, Lázaro teve uma oportunidade dentro da mesma encarnação. Mas nós tivemos milhares, centenas de oportunidades a
cada reencarnação, a cada vez que passamos por aqui e que desencarnamos e que reavaliamos a nossa estadia, voltamos com uma nova oportunidade. E isso precisa ser festejado. A gente precisa entender isso com alegria. Mas a cada encarnação, antes demora tanto. Eu vou melhorar a nossa argumentação. A cada dia que a gente acorda, nós estamos com um novo recomeço, com uma nova oportunidade. Veja que o nosso tema hoje é: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Dentro desse contexto de obra está o que nós estamos dispostos a fazer hoje. Se nós pudermos ser hoje um pouquinho melhor do que nós fomos ontem, já é uma obra magnífica, já é um começo espetacular. Eu recebi esses videozinhos rápidos que a gente recebe no celular. Vocês sabem que celular é um potencializador, né, pessoal? Ele potencializa o bem ou o mal, depende do que você escolher. Se você recebe uma coisa boa, uma mensagem boa e repassa, estamos potencializando ou atingindo maiores proporções para o bem. Então ele é um potencializador. E aí eu recebi um que mexeu muito comigo. Era uma senhora dando aula para algumas pessoas e ela disse assim: imaginem vocês que amanhã todos vão acordar, abrir a sua conta bancária pelo celular e encontrarão lá 10 milhões de reais depositados. Eu quero que vocês tentem imaginar como se sentiriam com essa quantia em dinheiro amanhã na conta. E isso é real, só tem uma pequena condição: depois de amanhã você desencarna. Essa é a única condição. Quem vai querer os 10 milhões? Me parece que a moral dessa história diz que a nossa oportunidade de estar encarnado vale muito mais do que 10 milhões. E aí a gente fica se perguntando: se eu acordasse com 10 milhões, eu seria feliz, eu ia poder fazer muita coisa. Mas façamos a reflexão: acordar é mais importante do que ter 10 milhões. Por que a gente não acorda feliz? Por que a gente não acorda festejando a vida? Porque isso aqui é uma escola, pessoal. Isso aqui é uma caminhada. E é normal, natural e necessário que tenhamos o que a gente precisa ou merece para se tornar um ser humano melhor. E isso quer dizer que vai doer, que a gente vai ter que sofrer, que a gente vai ter que se machucar, que a gente vai ter que aprender. E isso só acontece através de situações contundentes que nos atingem de força com força. Mas não significa que nós precisamos encarar essa vida de forma depressiva, porque ela é, na verdade, uma oportunidade. Imaginem quantos espíritos existem hoje no orbe da Terra desejando uma encarnação e não conseguem, pela dificuldade que se encontra. E nós estamos aqui com essa maravilha de oportunidade. Então vamos encarar a vida de frente, vamos encarar essa situação de reconheces o cristão pelas suas obras. Nós estamos falando de obras de caridade, sim, mas o autoconhecimento é uma das principais obras que nós precisamos trilhar nessa vida. A aceitação de que somos espíritos imortais, uma oportunidade de estar aqui com um objetivo de evolução, é magnífico. Lá na pergunta 919, se não estou enganado,
Não com essas palavras, mas é mais ou menos assim, Kardec pergunta aos espíritos: o que pode fazer o homem para se melhorar moralmente e se livrar das más tendências? E a resposta é: conheça-te a ti mesmo. Resposta dada por Santo Agostinho se referindo a Sócrates. Ele falou: um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. Qual é a importância desse autoconhecimento? Nossa jornada espiritual é personalíssima. Eu não vou poder ajudar a ninguém e nem me valer das pessoas para dizer que sou melhor. Não adianta eu comparar o outro que é pior que eu, não adianta eu dizer: eu fiz uma filha que é uma pessoa maravilhosa, então por isso eu mereço algo na minha evolução, por ter criado bem minha filha. Nada disso vai ser levado em consideração. O que vai ser considerado é o que fez você pelo autoconhecimento, pelo automelhoramento. É personalíssimo. Porém, só é possível em coletividade. É uma dicotomia fantástica. Porque eu tenho esse compromisso personalíssimo dentro de uma sociedade na qual eu fui introduzido. Isso significa dizer que não adianta eu me isolar, virar um ermitão e ficar só refletindo. Eu preciso agir, mas eu preciso agir dentro de quem eu sou e do que a sociedade precisa. A caridade, gente, é um dos caminhos mais fantásticos para essa obra. É o amor em movimento, é o verbo. Nós precisamos entender isso. Mas de que caridade você está falando? Muitas, inclusive a financeira. Mas eu posso informar para vocês uma coisa sem medo de errar. A menos importante de todas é a caridade material. Não estou dizendo que ela não é importante. Estou dizendo que numa escala de importância é a menos importante. Porque quando a gente se dispõe a ouvir alguém que precisa desabafar, a abraçar alguém que está carente, quando a gente se dispõe a manter uma casa espírita arrumadinha para receber as pessoas que vêm em busca de ajuda, quando a gente se dispõe a orar no Evangelho do Lar pelo vizinho que está desregrado com a família, estamos sendo caridosos. E com algo muito mais valoroso para nós, que é nosso tempo, a nossa vida, a nossa vitalidade, do que o dinheiro. Então, ser caridoso não é só fazer doações financeiras, é se doar para o trabalho cristão. E o autoconhecimento vai nos mostrar quais são os pontos que precisamos melhorar. E essa é a nossa maior obra: evolução. Porque através da nossa evolução, a gente vai arrastar multidões. Aqui na última slide aqui, espera aí que eu vou ler aqui para... Kardec diz: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. E é através desta reforma íntima que nós vamos conseguir mobilizar muitas pessoas. E essa é sim uma obra divina. Porque falar é muito fácil, pessoal. Vir aqui falar isso tudo para vocês através da intuição que me é proporcionada é muito fácil. A gente precisa só combater a timidez, da qual eu tenho muita. O difícil é fazer o que está sendo dito. O difícil é se dispor a abrir mão do seu tempo em prol de si mesmo para ajudar uma pessoa necessitada.
E é tão engraçado essa parte que eu sempre brinco com isso, mas com fundo de verdade. Sabe quando alguém precisa desabafar? Aí começa a falar com você um monte de coisas pessoais e íntimas. E aí, na nossa mente já vem a solução para a vida daquela pessoa. Eu quero lembrar vocês uma coisa: ele não está pedindo a sua opinião, ele só quer desabafar. Deixa falar. Porque quando a gente propõe para aquela pessoa que está sofrendo por aqueles problemas que estão lhe incomodando, quando a gente propõe uma solução muito fácil, faz parecer que ele é um incompetente, não consegue perceber a solução da vida dele. E para ele aquela solução não é tão simples quanto te parece. Então, ouça. No final da conversa, se ele perguntar o que você pensa sobre o assunto, aí você diz. Mas em regra, a gente não espera eles concluírem a retórica deles para começar a dar as nossas opiniões. Ah, porque você tem que ter mais paciência. Ah, porque você tem que estudar mais. Ah, porque você tem que ser mais enérgico. Ah, porque você não pode aceitar essa situação. E a gente vai dando essas opiniões no meio da retórica dele, sem sequer conhecer toda a circunstância. Pessoal, o conhecimento nos libertará. O autoconhecimento nos fará evoluir. Vejam, que eu vou contar uma historinha. Um casal há 60 anos casados. Ele com 80, ela com 78. E durante aqueles 60 anos, com muito amor no coração, aquela senhora todos os dias separava o miolo do pão da casca, dava o miolo para o marido comer e comia a casca. E após 60 anos, num dia que ela acordou um pouco revoltada, ela resolveu não dar mais o miolo para o marido, ficou com o miolo para si e deu a casca. E aí ele, muito emotivo, começou a chorar. Ela ficou meio triste porque ela não queria que ele sofresse tanto, fez ele chorar. Falou: ah, meu amor, desculpa, não era para você chorar, ficar triste. Aí ele olhou para ela e falou: você tá doida? Eu tô muito feliz, tem 60 anos que eu quero comer casca, minha filha, você só me dá miolo. A gente vive 60 anos com uma pessoa e não conhece aquela pessoa. A gente tem a oportunidade de viver neste planeta 100 anos e não se conhece. Mas ainda assim insistimos que temos a solução para a vida do outro. Insistimos que temos o direito de dizer para o outro o que é certo e o que é errado. Faça assim, não faça assado. Sendo que a nossa verdadeira jornada é personalíssima. Diga para si mesmo se você pode ou não pode fazer isso ou aquilo. As pessoas seguem os seus caminhos. E aí, puxando um gancho para essa argumentação, já que não dá para eu saber exatamente quem é o outro e como aconselhá-lo, do que vale as críticas que eu construo durante a vida, contra o vizinho, contra pai e mãe, contra cônjuge, contra qualquer pessoa que seja. Critico com tanta convicção do que estou falando, sem ter a menor ideia do que realmente aquela pessoa está passando na vida. Isso, gente, é importante de ser entendido, porque o dia que nós dermos ao próximo o direito de ser quem ele é, nós estaremos começando a entender que nós também temos esse direito. E aí sim, começa a aflorar o autoconhecimento e a evolução moral que virá depois disso. Vamos lá então começar os nossos textos. Conhece-se o cristão pelas suas obras. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faça a vontade do meu Pai que está no céu. Isso foi dito por Cristo.
Não adianta a gente ficar com bons argumentos, falando e reverenciando a Deus, se as nossas atitudes não condizem com o que falamos. Isso é importante e está dentro do nosso contexto. Porque normalmente, é óbvio que não é uma regra, mas normalmente, tudo aquilo que apontamos e criticamos no outro é exatamente o que precisamos melhorar em nós mesmos. Eu já contei algumas vezes aqui essa história, vou contar de novo, porque pode ser que tenha alguém que ainda não conhece. Imaginem vocês pegando um limãozinho galego no pé, aí dá aquela friccionada para ele ficar bem suculento, corta esse limãozinho no meio, aperta mais um pouquinho, imaginem que vocês estão passando na língua. Eu tenho certeza que alguns sentiu até o repuxozinho que dá só imaginar o sabor do limão. Agora façam a mesma experiência com a jacotomba. Imagina você pegando uma jacotomba, cortando e experimentando. Não se preocupem, tá, pessoal? A jacotomba não existe. Eu só estou trazendo esse questionamento para vocês entenderem uma coisa. Nós só podemos reconhecer previamente aquilo que realmente já conhecemos. Nós não temos memória do que nunca vimos. Então eu não posso reconhecer no outro o egoísmo se eu não for. Eu não posso reconhecer no outro a mentira se eu não mentir. Se eu sou uma pessoa que nunca mentiu, que nunca foi egoísta, que não é vaidoso, eu não consigo perceber isso no próximo. Porque essa é uma característica que eu desconheço. Percebem? Então se atentem para isso. Porque a gente fica muitas vezes dizendo coisas bonitas e agindo de forma equivocada. E achando que só porque estou dizendo está tudo bem. Vejam, há até algum reconhecimento para quem é bom em retóricas e em fala e argumentação. Mas é um reconhecimento humano. Alguns seres humanos vão reconhecê-lo como: nossa, que maravilha, que cara bom, olha o que ele fala. E como já nos foi dito várias vezes, esse reconhecimento de nada valerá para a nossa evolução pessoal. Porque quando nós formos para a nossa pátria, que é o plano espiritual, tudo isso vai ser descortinado. Não vai adiantar nada. Vivemos muitas vezes com satisfações que se desfazem na próxima etapa da vida. E aí a gente tem que se lembrar do seguinte: vamos imaginar aqui, vamos fazer uma viagem daqui a um ano, vamos para o Nordeste. Aí a gente já começa a estudar, né? De que eu vou? Avião, ônibus ou carro? O que eu vou levar? Que roupa eu vou precisar? Quanto dinheiro eu vou ter que guardar para essa viagem? Não é assim que a gente faz? Se programa. Porque senão chega lá, não tem a roupa adequada, não tem dinheiro para voltar, passa uma série de apertos. E a minha pergunta então é: qual é a única viagem que todos nós temos certeza absoluta que faremos? A de retorno para o nosso plano espiritual. E como que a gente está se preparando para essa viagem? O que a gente está pondo na mala? O que a gente está reservando? Vejam, não é nossa proposta, e muito pelo contrário, tentar fazer as pessoas acharem que temos que abrir mão da vida material 100% em nome da vida espiritual, já que a vida espiritual é tão mais importante. Não é essa a ideia. Se nós estamos encarnados é porque isso faz parte da nossa jornada. E acreditem, é importante que você se alimente bem, se vista bem,
queira progredir materialmente, moralmente. É importante que você se preocupe com o seu futuro, seja pela saúde, seja pela condição financeira de se manter. Importantíssimo, pessoal. Se divirta, ria, brinque, viaje, tudo que você puder. O nosso pedido é que nós todos possamos reservar um pedacinho do nosso tempo para a nossa viagem de retorno para o plano espiritual. E aí vamos pegar um livro espírita e vamos ler, vamos estudar, vamos vir sim à casa espírita, mas vamos vir com mais frequência, vamos vir também no estudo sistematizado, nos trabalhos de caridade que são certamente proporcionados aqui por essa casa. Vamos nos colocar ao trabalho na casa espírita. Ah, mas eu não tenho mediunidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Alguma coisa você tem para oferecer, porque a casa espírita é tão carente que tudo que você puder oferecer é bem-vindo. E nós estamos falando, sabe de quê? De 3 horinhas semanais. Vamos pensar, o dia tem 24 horas, se multiplicar por 7, isso aí vai longe pra caramba, que eu não vou fazer conta agora, mas passa de 150. Nós estamos falando em 3 horas semanais. Nós estamos falando de 1% do seu tempo para fazer um evangelho do lar, para vir à casa espírita, fazer um estudo sistematizado, assistir uma palestra, tomar uma água fluidificada. Não me parece muito, mas é fazer isso com amor, com carinho, com dedicação, igual às que são dadas para os nossos prazeres do mundo. Porque, afinal de contas, é uma preparação. Que fruto que nós estamos dando para a vida? Essa é a pergunta de hoje. Será bastante dizer, sou cristão, para seguir Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pela sua obra. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Uma árvore má não dá bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Essas são as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Será que a gente pode criticar o próximo? Será que a gente pode maldizer? Será que a gente pode entregar a nossa vida para a depressão? Vejam bem, só quem já foi deprimido uma vez na vida sabe do que eu estou falando. E eu já tive. Tomei tarja preta, passei por uma fase. Foi até o que me trouxe para o espiritismo. Essa dor, essa depressão. Não é fácil, pessoal. Respeitem as pessoas deprimidas. Porque não é uma tarefa fácil seguir essa jornada sentindo isso. É uma dor física. É tão forte que dói o corpo inteiro. Não é perna, braço, coração, veia. É o corpo inteiro. Respeitem isso. Mas eu posso garantir, porque passei por essas situações, só a própria pessoa é capaz de sair, de se tirar dessa situação. Eu tive uma ajuda muito grande do espiritismo, que eu comecei a frequentar por conta da depressão, mas não deixei de ir na minha psicóloga, nem de tomar o remédio da minha psiquiatra. Mas a minha jornada enquanto deprimido durou muito menos tempo, porque eu não queria aquela situação. Muitas vezes a gente vai se vitimizando e achando que aquela situação acaba sendo confortável, porque a gente quer chamar atenção, porque a gente quer ser paparicado, porque a gente quer que a família se mobilize. E não é fácil, é difícil sair disso. Mas qual é o fruto da sua árvore? Porque se você é um ser pensante, um espírito imortal,
É porque Deus deu esse presente. E qual é o nosso direito de usar mal esse presente? Porque quando a gente se maltrata, se autoflagela, quando a gente se impõe situações na vida que nos levarão à dor, a gente está tratando mal algo que ganhou de presente. Quem aqui for pai, for mãe, vai entender do que eu estou falando. Às vezes nós, pais, damos o que podemos de melhor para os filhos. Às vezes a gente abre mão de uma vida mais confortável para o filho estudar num colégio particular. E aí o filho é reprovado, e aí a gente sente o quê? Pô, ele não está aproveitando a oportunidade que eu não tive, estou dando, e ele não está aproveitando. E o que nós estamos fazendo com a oportunidade que o nosso pai deu para a gente? É para ser feliz, pessoal. É para fazer o bem. É para aprender. É para fazer esse autoconhecimento e renascer como homem do bem. Ah, mas vai ser um estalar de dedos? Eu vou dormir hoje de um jeito e acordar amanhã do outro? Lógico que não. Eu acabei de falar aqui no início sobre o fim da vida corporal e a desencarnação ser uma grande oportunidade de recomeço, desde que a pessoa realmente se arrependa e queira isso. Só que a gente não precisa esperar o desencarne. Todos os dias, quando a gente acorda, vamos nos propor a ser um pouquinho melhor. É só um pouquinho, gente. São tantas encarnações para construir um espírito perfeito, melhor, que não tem pressa. Aliás, espírito perfeito nem é o termo que eu gosto de usar. Porque perfeito nós somos todos, né, gente? Somos perfeitos. Cada um dentro do seu momento. Eu gosto muito de usar aquele exemplozinho, sempre falo, vou falar de novo, da semente da árvore. Você pega uma semente de manga, que é o caroço da fruta, né? Dá uma olhadinha para a semente da manga e pega uma árvore de 8 metros de altura, cheia de fruta, olha para um e olha para o outro. Você está enxergando a mesma coisa? Lógico que não, né? Fisicamente falando, a sementinha e a árvore são muito diferentes. Tecnicamente falando, uma está dando frutos, a outra está seca na sua mão. Mas vocês podem concordar comigo que dentro daquela semente existe tudo que há necessário para que ela se transforme naquela árvore frondosa. Ela só precisa de solo fértil e cuidado. Então aquela semente é tão perfeita quanto aquela árvore, cada um no seu momento. E nós, pessoal, não sei se vocês já se deram conta disso, somos sementinhas divinas. Dentro de nós tem tudo que é necessário para sermos bons, imagem e semelhança, para sermos como Cristo foi, como Cristo é, perdão. Nós só precisamos de orai e vigiai, solo fértil e cuidado. Então não tem ninguém aqui que seja imperfeito. Assim como a semente vai passar por várias fases até se transformar numa árvore e dar frutos, nós também passaremos por essas fases. E é tudo bem, não importa a fase que a gente esteja. A diferença básica entre nós e a semente é que a semente, se não for plantada, ela vai estragar, vai apodrecer. E a gente, se não seguir o caminho do bem, orai e vigiai, a gente vai continuar uma semente em potencial, até o dia que a gente acordar para a vida e procurar o caminho. E quanto mais a gente protelar, maior vai ser a jornada e provavelmente com mais situações que causam dor. Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abriga todos, deve reunir-se ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos da vida, de esperança, de fé. O cristianismo
como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos, mas quão poucos os colhem. Com poucas pessoas estão dispostas a seguir os ensinamentos cristãos. Nós escolhemos o Espiritismo para isso. Outros escolheram o Evangelho, o catolicismo. Cada um escolheu o seu caminho. Todos os caminhos são válidos. A única coisa que nós precisamos atentar é o que nós estamos dispostos a fazer durante essa caminhada. Os motoristas presentes vão pensar junto comigo sobre o seguinte: durante nossa vida, quantas vezes a gente deparou-se com o motorista do outro carro tendo problemas no meio do trânsito? Aí ele desce e tenta empurrar sozinho o carro para tirar do meio da rua. Isso aconteceu com todo mundo aqui, eu tenho certeza. Quantas vezes a gente se dispôs a descer do nosso carro e ajudar o outro a tirar o carro dele do caminho? Vocês já tentaram empurrar o carro sozinho? E alguns vão pensar, mas eu sou fraco, eu sou mulher, eu não tenho força, meu coração... Pessoal, quando você está empurrando um carro sozinho e alguém põe uma mão no carro e faz uma forcinha de nada, dá uma aliviada. Eu quando era jovem, não sei vocês, mas eu era muito imprudente. E muitas vezes eu deixava de arrumar carro, a bateria, motor de arranque. Muitas vezes eu empurrei o carro, pulei dentro do carro para dar tranco para fazer o carro pegar sozinho. Não é fácil. Hoje eu não dou conta mais de fazer essas coisas. Então, mas por que nós estamos falando de carro, de ajudar o outro a empurrar? Porque nós estamos encarnados, gente. Porque a matéria faz parte da nossa vida. E ajudar o outro atinge todas essas possibilidades. Porque não vale você estar empurrando o carro. O que vale é você se dispor a abrir mão do seu tempo, do seu conforto, da sua zona de conforto, em prol do próximo. E se você não conhece o próximo, mais valor ainda. Porque certamente se o motorista da frente com problema for alguém que você gosta, um filho, um pai, um parente, aí você vai se dispor. Aí você vai até chamar mais gente. Bora lá, gente, bora lá ajudar. Mas tem uma condição nessa ajuda. E quando é para uma pessoa estranha, é incondicional. É só caridade. Mais nada. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai a árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda vereis dar com abundância os seus frutos divinos. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse: e suas palavras não passarão. Os que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos entre nós, encarnados, não seguem nenhuma religião e são muito melhores do que nós. Pelo que ele faz, não pelo que ele aparenta ou diz. Eu costumo até fazer uma reflexão que é minha e que alguns espíritas ficam bravos, mas eu sempre sou atrevido e falo para todo mundo que eu penso isso. Vocês se lembram da época do colégio que a gente tinha 4 semestres, bimestres? Aí se não passasse nas 4 provas do bimestre, a gente fazia uma 5ª prova. Aí se não passasse, a gente fazia recuperação.
E se não passasse, fazia no ano seguinte uma matéria de dependência. Vocês se lembram disso? Nós espíritas somos a galera da dependência. A gente já teve um monte de oportunidade, não conseguiu passar de ano, e os caras lá em cima falaram assim, ó, vamos ter que abrir mão dessa diferença entre encarnado e desencarnado, vamos ter que fazer contato com esse pessoal aí, vamos ter que escrever umas coisas para eles ler, estudar, para ver se consegue salvar essa galera, porque ó, tá difícil, eles não vão não, se a gente não ajudar eles não vão. E aí começaram esse plano magnífico de codificação da doutrina espírita, que Kardec se prontificou e ajuda tanta gente. Eu posso afirmar para vocês, eu, nesta encarnação, se não me tornasse espírita, tinha perdido meu tempo. Eu ia sair daqui do jeito que entrei, ou pior. A gente não anda para trás não, mas a gente... Tem hora que a gente capricha. Tamanha era a minha arrogância, tamanha era a minha cegueira para o que é importante nessa vida. Então eu não tenho medo de afirmar, eu estou nessa galera da repescagem. Eu agradeço muito a oportunidade que os espíritos me deram, dentro dessa doutrina magnífica, que nos remete a uma reflexão verdadeira. Porque aqui, pessoal, eu sei que vocês pensam isso, mas é o que eu estou entendendo do que eu tenho aprendido dessa doutrina. A gente está aqui para apontar o dedo para ninguém. A gente não está aqui para se dizer melhor nem pior que ninguém. A gente não está aqui para criticar. A gente está aqui para o autoaprendizado. Então vamos refletir sobre isso. O que eu quero para a minha vida? Qual é o fruto que eu pretendo oferecer para a minha vida? Porque é uma coisa muito impressionante. Quando a gente oferece um fruto docinho, a vida fica docinha. Quando a gente oferece um fruto amargo, a vida fica amarga. Vocês sabem disso? Quantas vezes chegou dentro de uma bolha da qual estamos inseridos? Festinha de 1 ano, de um sobrinho longe, aí está todo mundo ali. Aí chega uma pessoa determinada, que quando a pessoa chega, a vibração cai. Aí fica todo mundo triste, chateado, aborrecido, e aquela pessoa aumenta a tristeza dela. Outras pessoas, quando chegam, o clima ilumina, a vibração sobe, e todo mundo fica mais feliz. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos ser muito sinceros e pensar nisso. Se Ivete Sangalo entrasse ali agora e falasse, bom dia pessoal, quem aqui não ia dar um sorriso? Ela não é iluminada, gente. Ela levanta o astral de qualquer lugar. É verdade ou é mentira? E a gente muda porque ela entrou. A gente muda. Então vamos ser nós essa luz que irradia amor, felicidade, esperança. Porque quando a gente está aqui na casa espírita, o facho de luz que tem daqui com as conexões celestiais é imenso. Mas quando a gente sai daqui, cada um carrega a sua luzinha. Aí fica aquela luzinha ali sozinha. Se não tivermos muita força, ela apaga. Não é que ela apaga porque a gente apagou a luz, não é isso. É que ela fica ofuscada pela escuridão. Ela perde a força. Sabe quando tem festa na cidade que o pessoal contrata aquele negócio de holofote, aí passa assim, a gente vê lá nas nuvens? Quando começou esses negócios, eu ficava olhando e pensando, meu Deus, como é que pode isso? Todos nós podemos ser essa luz que guia as pessoas. E qual é a forma que a gente tem para mostrar isso para as pessoas? Qual o fruto que a gente está dando? O que a gente está oferecendo para a vida? Para as pessoas que estão ao nosso redor? Como que a gente está vivendo a nossa vida? Eu faço sempre um desafio, e então vou fazer aqui também, que é bem interessante. As pessoas aqui que pegam o elevador farão esse desafio essa semana.
Quando a gente entra no elevador que está cheio, normalmente está todo mundo olhando para o pé, a gente entra olhando para o pé e todo mundo fica torcendo para chegar logo no andar para sair logo. Experimentem entrar num elevador cheio e dizer em alto e bom som: bom dia a todos. E vocês vão ver as pessoas levantarem a cabeça e responderem: bom dia. E aí você puxa um assunto, daqui a pouco todo mundo rindo. É impressionante a capacidade que nós temos de transformar o ambiente em nosso redor com um simples bom dia. Mas não adianta entrar, olhar para o pé e falar bom dia. Não. É entrar e falar bom dia a todos. Muda. E eu vou dizer para vocês, tá arriscado. Pode acontecer, tá? Não é raro. De você salvar o dia de alguém que está ali dentro. Experimentem isso. Vocês vão se surpreender com o resultado que é abstraído do nosso bom humor, da nossa disponibilidade, da nossa vontade de ajudar. Porque esse é o fruto que a gente pode dar. E uma pessoa milionária, Anderson, que sair na mão aí com várias notas de 100 entregando para cada um, vai causar felicidade também? Também vai, lógico. Quem não quer ganhar 100, né? Mas é uma felicidade que se esvai. Em alguns instantes, todo mundo já vai ter gasto aquele dinheiro, alguns vão gastar de maneira equivocada, alguém pode beber 100 reais em pinga, é muita pinga. Alguém pode beber aqueles 100 reais e causar um acidente. Agora, quando você oferece a sua energia positiva, quando você oferece o seu tempo. Alguém aqui assistiu um filme? Que pena que eu não consigo lembrar o nome. Que as pessoas tinham um relógio no antebraço, o preço do amanhã, o valor do amanhã. Você já viu esse filme? Você viu? Mais alguém já viu esse filme, O Preço do Amanhã? Pessoal, por favor, não é um filme espírita não, tá? Assistam esse filme. Entendam o valor da vida. É óbvio que não é um filme edificante, espírita, mas que nos faz refletir. Porque a moeda de compra é tempo de vida. A pessoa nasce com, sei lá, não lembro, mas vamos dizer, 1000 minutos de vida. Até os 18 anos, aquele relógio não conta, fica parado. A partir de 18 anos, ela precisa trabalhar para receber em minutos de vida. Então, se ela não trabalhar, a vida acaba os 1000 minutos, a pessoa morre. Os ricos têm milhares de anos no pulso. E os pobres vivem, tipo, morrendo porque o tempo acabou. Aí morre. Desliga. E aí vocês vão entender naquele filme os valores. Quais são os valores que os personagens dão ao tempo, à vida, do que eles são capazes. Porque se você segura a mão de uma outra pessoa, você consegue doar seu tempo ou roubar o tempo dele. Então existe uma troca, sabe? Uma valoração. E aí tem as castas, tem uma parte da cidade que é dos pobres, uma parte que é dos milionários. Se você assistir esse filme com um olhar espírita e crítico, eu tenho certeza que ele vai trazer muita coisa para reflexão. E quando a gente se propõe, pessoal, a trazer esses estudos, a fazer esses estudos juntos, né? Eu certamente sou quem mais precisa deles, já que eu repito várias vezes o mesmo tema. Mas quando a gente se dispõe a isso, a única coisa que nos anima, que nos move, é a possibilidade de trazer informações que nos leve a uma reflexão íntima. Porque a única forma que nós temos de auto-melhoramento, autoconhecimento, é refletindo.
Se a gente for levando a vida sem refletir, a gente vai levando a vida. Mas quando a gente começa a parar e pensar o que eu quero para a minha vida, qual fruto eu quero dar, aonde eu quero chegar, qual o caminho que eu quero percorrer, quem eu quero ser, entendam. Eu não estou dizendo que no final dessa reflexão você tem que concluir que quer ser espírita, que quer ser cristão e que quer ser bonzinho. Eu estou dizendo que é importante você saber quem você quer ser. Eu quero ser um tirano, eu quero ser um cara ruim, eu quero maltratar as pessoas. É esse o seu ânimo de vida? É isso realmente que você quer? Experimente, mas não se esqueça. A gente planta e colhe. Mas é muito melhor você seguir o seu caminho verdadeiro do que ficar vivendo de faz de conta para agradar a B ou C. A gente tem que assumir quem somos e quem queremos ser. Porque muitos entre nós ainda têm um sentimento ruim dentro do coração por conta das vidas pretéritas, mas já está querendo ser melhor. Não tenha vergonha desse ser que está dentro de você. Porque somente aceitando quem você é e conhecendo de fato quem você é que vamos conseguir encontrar o caminho de retorno. Vamos aos exemplos que eu gosto muito de dar exemplos. Imagine um lago de lama, aquela lama bem mal cheirosa, aquela lama bem molinha, quase água, e que esse lago vai afundando gradativamente. Quem é a pessoa mais feliz? A que está fora do lago, querendo entrar nele com a lama no pé, ou a que está lá no fundinho do lago, querendo sair dele com a lama no pescoço? Sabe quando a água está no pescoço, se você der um passo largo, bebe água? Aí tem que ficar dando aquele espacinho de ponta de pé bem curtinho para a cabeça não afundar? Ou seja, está todo sujo com aquela lama fétida. Quem está mais feliz? O que está entrando ou o que está saindo? Pensem sobre isso. Porque o que está entrando, ele está entrando em passadas largas, porque a lama está lá no pé ainda, ele consegue abrir a perna. E está iludido de que para lá tem coisa boa. Aparentemente, ele está mais feliz. Mas quem tem mais chance de sucesso, de aprendizado, de evolução moral? É aquele que já entendeu que a lama não é o que ele quer para a vida dele. Aquele que já olhou para o lado de fora da lama e falou: "Que? Quero sair daqui. Vou sair devagarzinho, mas vou sair." De vez em quando vem uma ondinha, ele dá uma bebida de lama, dá uma sujada na cara, mas ele está saindo. Ele vai sentir vergonha de estar na minha água? Não. Aquela foi a condição que ele se colocou, mas foi a condição que proporcionou a ele a oportunidade de sair, porque ele refletiu: cansei de ficar aqui, eu quero luz para a minha vida. Vamos refletir. Quem eu quero ser? O que eu preciso para conseguir ser quem eu quero? Qual o caminho que eu tenho para me ajudar? O autoconhecimento. O que vai me ajudar no autoconhecimento? Estudar. Já que somos espíritas, porque estamos numa casa espírita, a minha proposta é: estude o Pentateuco de Kardec. Começa por aí. Ok? Esse é o estudo que a gente preparou para hoje. Quero agradecer a presença de todos, principalmente a paciência. Volto a palavra aí para a direção da casa para dar continuidade aos trabalhos do dia. Um feliz Dia dos Pais para os pais presentes. Nós agradecemos ao Anderson pelo estudo da manhã de hoje, a presença de todos vocês no salão, que estão nos assistindo ao vivo aí hoje pelo Facebook. Novamente, parabéns a todos os pais.
E lembrando a vocês que quarta-feira que vem é a Leir com o tema Fé Transporta Montanhas. Outro aviso também, nós conseguimos bastante, graças a Deus, doações de roupa, agasalho, cobertores. Então, esse ano a gente não precisa mais. Ontem eu estive até lá com o Pantera entregando a sopa e até ver lá ele ainda tem um saquinho lá de bastante coisa para distribuir, já que ele distribuiu bastante coisa mesmo, né? Ainda tenho 2 saquinhos aqui na secretaria. Nossa campanha é de quilo, mantimento, que daqui a pouco nós estamos com as cestas básicas de final de ano, mas agasalho, cobertor, roupa, graças a Deus, agradeço a todos que doaram aí, né? Esse ano nós estamos salvos. Então vamos, e outra coisa, pessoal da visita, hoje a gente não vai ter visita, Dia dos Pais, até que as nossas visitas também, as pessoas acamadas aí estão em dia, né? A gente foi recentemente, então hoje a gente vai estar liberado, mas tem aí um chazinho, um cafezinho lá na saída, tá? Quem for saindo do passe, aquela confraternização que todo domingo está tendo ali fora. Então agradecemos a presença novamente de todos vocês, em especial do meu amigo aqui. Leva o nosso abraço lá aos seus familiares. E vamos encerrar a primeira parte com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então, com essa pressa, nós encerramos a primeira parte, partimos para a segunda na Câmara de Paz, 6 passistas aí em condição, e aqueles que tiverem necessidade, passem a guarda no salão que a gente vai chamando, de acordo com a quantidade de passistas.